A sala de reuniões no 46º andar da Meridian Industries tinha janelas do chão ao teto, fazendo com que todos dentro dela se sentissem como se fossem donos da cidade lá embaixo. 12 executivos estavam sentados em torno de uma mesa de mogno polido, com a atenção voltada para as projeções trimestrais exibidas na parede oposta. Então Ethan Cole, um homem cujo nome a maioria deles nunca se preocupou em aprender, levantou-se do seu lugar perto da porta e disse 5 palavras que pararam tudo. Eu sou o novo proprietário. Vivian Cross, a bilionária de 32 anos que construiu a empresa a partir de uma startup na sua garagem até se tornar uma gigante da Fortune 500, olhou para ele e riu. Era um riso genuíno, do tipo reservado para piadas que apanham a pessoa desprevenida. Ela esperou pelo ponto alto da piada ou por uma explicação, mas Ethan simplesmente colocou uma pasta sobre a mesa, com uma expressão calma e quase apologética. No fundo da sua mente, ele podia ouvir a voz da sua filha daquela manhã. Envie-me uma mensagem quando terminar, pai. Ethan Cole trabalhava na Meridian Industries há 11 anos. Chegava às 7h45 todas as manhãs, estacionava no mesmo lugar no terceiro piso do parque de estacionamento e apanhava o elevador de serviço para evitar as multidões no átrio principal. O seu crachá identificava-o como analista de sistemas sênior na divisão de infraestruturas, um departamento tão essencial para as operações diárias que a maioria dos executivos se esquecia completamente da sua existência. Ele gostava que fosse assim. A invisibilidade tinha se tornado confortável, como um casaco velho que lhe assentava na perfeição. Tinha 44 anos e um rosto que as pessoas esqueciam momentos depois de o conhecerem. Tinha cabelo castanho que estava a ficar grisalho nas têmporas e era de estatura e constituição física médias. Usava sempre os mesmos 3 fatos, todos comprados na mesma loja de departamentos e todos em tons de cinza ou azul marinho que nunca chamavam a atenção. Nas reuniões, sentava-se perto do fundo. Quando falava, o que era raro, mantinha as suas observações breves e factuais. Ele havia aprendido há muito tempo que as empresas recompensavam a visibilidade e optou por ficar de fora desse jogo específico. Os seus colegas respeitavam o seu trabalho, mas não ele pessoalmente. Eles encaminhavam-lhe problemas insolúveis e esperavam soluções pela manhã. Ele entregava consistentemente, sem reclamar. Ninguém o convidava para tomar um drink depois do trabalho. Ninguém perguntava sobre os seus fins de semana. Ele existia naquele estranho limbo profissional onde a competência era reconhecida, mas nunca celebrada. O que nenhum deles sabia era por que Ethan tinha escolhido esse estilo de vida específico. Todas as noites, ele saía do escritório precisamente às 17h15. Dirigia até a escola primária Westbrook, onde sua filha Lily esperava na escadaria da frente com a mochila e o último livro que tinha tirado da biblioteca. Ela tinha 10 anos, os olhos da mãe e o temperamento calmo do pai. 3 anos atrás, a mãe dela perdeu uma batalha de 18 meses contra o cancro. No dia do funeral, Ethan prometeu a si mesmo que Lily nunca se sentiria abandonada. Essa promessa moldou todas as decisões que ele tomou. As noites deles seguiam um ritmo sagrado. Faziam os trabalhos de casa na mesa da cozinha, enquanto Ethan preparava o jantar. Comiam juntos, sem telas, e Lily contava-lhe todos os detalhes do seu dia. Depois, era hora de ler no sofá, com a cabeça dela encostada no ombro dele. O cheiro do seu shampoo de morango misturava-se com as páginas de qualquer aventura que estivessem a partilhar. A hora de dormir era às 20h30, com uma rotina que incluía 3 peluches específicos dispostos numa formação precisa. Essas horas não eram negociáveis. Eram a base de uma vida reconstruída a partir da dor. Vivian Cross operava num universo totalmente diferente. Fundou a Meridian aos 23 anos, criando uma plataforma de software que revolucionou a gestão da cadeia de abastecimento. Aos 28 anos, ela abriu o capital da empresa. Aos 30, tornou-se a bilionária mais jovem do setor de tecnologia. Ela apareceu em capas de revistas, deu palestras no TED e morava em um apartamento na cobertura com vista para o Central Park. Ela conquistou tudo isso através de trabalho incansável, brilhantismo estratégico e uma relutância em aceitar qualquer resposta que não fosse a que ela queria. Era bela de uma forma elegante e deliberada. O seu cabelo escuro estava sempre penteado para trás. Os seus fatos à medida custavam mais do que o salário mensal da maioria das pessoas.
E os seus olhos podiam fazer um executivo experiente gaguejar a meio de uma frase. Inspirava admiração e medo em igual medida e tinha aprendido a usar ambos como ferramentas. No seu mundo, o sentimentalismo era um sinal de fraqueza. Os resultados eram tudo. Tinha sacrificado relacionamentos, amizades e qualquer aparência de uma vida normal para construir o seu império. Ela não se arrependeu dessas escolhas. Não tinha tempo para arrependimentos. Ethan e Vivian se cruzaram talvez uma dúzia de vezes em 11 anos, sempre brevemente e sem que ela o reconhecesse. Ele era um dos milhares que mantinham o seu império funcionando. Ela era o nome no prédio, o rosto no relatório anual e a voz que definia a direção de tudo. Até hoje, eles existiam no mesmo espaço físico, mas habitavam realidades completamente diferentes. As risadas que irromperam após o anúncio de Ethan espalharam-se pela mesa como uma onda. Os membros do conselho trocaram olhares divertidos. Gerald Morrison, o diretor financeiro, recostou-se na sua cadeira de couro, sorrindo como se já tivesse visto todos os tipos de manobras corporativas e achasse essa particularmente patética. Sandra Chan, chefe de assuntos jurídicos, pegou no seu telefone, já a compor mentalmente um memorando sobre protocolos de segurança. Vivian deixou as risadas continuarem por alguns segundos antes de levantar a mão para restaurar a ordem. Ela ainda sorria, embora o sorriso tivesse assumido um tom condescendente. Agradeço o entretenimento, disse ela, sua voz transmitindo a autoridade natural de alguém que nunca enfrentou oposição séria. Mas temos assuntos sérios a discutir. Talvez a segurança possa acompanhar nosso amigo de volta para onde ele veio. Ethan permaneceu de pé. Ele não discutiu. Não levantou a voz. Simplesmente esperou que as risadas parassem, com as mãos calmamente ao lado do corpo. Havia algo inquietante na sua quietude, embora ninguém pudesse explicar por quê. Você sabe quem eu sou? Perguntou Gerald, com um tom de voz cheio de condescendência. Estou neste conselho há 15 anos. Já vi pessoas tentarem todos os esquemas imagináveis para conseguir uma parte desta empresa. Qualquer papelada que você tenha fabricado não sobreviverá a 5 minutos de escrutínio. Ethan encontrou o seu olhar sem vacilar. Não estou pedindo que acredite em mim. Estou pedindo que leia. A pasta permaneceu intocada no centro da mesa. Um objeto mundano repentinamente carregado de uma tensão inexplicável. Ninguém estendeu a mão para pegá-la. As risadas se transformaram em um silêncio desconfortável. O sorriso de Vivienne permaneceu fixo, mas algo por trás dos seus olhos mudou. Ela estava a calcular e a reavaliar. Marcus Webb, um advogado júnior que estava presente na reunião como observador, foi o primeiro a se mover. Ele tinha 29 anos. Era ambicioso e ansioso para provar a sua utilidade. Estendendo a mão sobre a mesa, ele puxou a pasta para si e abriu-a com a confiança casual de alguém que espera expor uma fraude. A primeira página era uma carta de apresentação. A segunda página era um estatuto corporativo datado de 14 anos atrás. A terceira página fez com que ele parasse de respirar. Senhorita Cross, disse ele baixinho, com a voz desprovida da certeza anterior. Acho que precisa ver isto. O sorriso de Vivian finalmente desapareceu. Ela estendeu a mão e Marcus passou-lhe a pasta com a reverência cuidadosa de alguém que manuseia algo perigoso. Ela começou a ler, sua expressão passando por fases de confusão, descrença e medo. Ethan olhou para o relógio. A reunião já tinha se prolongado. Lily tinha um projeto de arte para entregar no dia seguinte, e ele tinha prometido ajudá-la a terminar o cenário pintado naquela noite. Ele precisava comprar mais tinta acrílica azul no caminho para casa. O silêncio na sala tinha se tornado sufocante. Todos os executivos ficaram paralisados, observando Vivian Reed, esperando que ela declarasse os documentos falsos e chamasse a segurança para restaurar a ordem num universo repentinamente inclinado. Ela virou as páginas lenta e metodicamente, com o maxilar a apertar a cada nova revelação. Onde você conseguiu isso? Ela finalmente perguntou, com a voz pouco acima de um sussurro. Sempre tive isso, respondeu Ethan. Só nunca tive um motivo para usar. Os documentos revelavam uma história enterrada sob 14 anos de crescimento explosivo e esquecimento deliberado. Nos primeiros dias da Meridian, antes de ter um escritório adequado, investidores, um conselho ou mesmo um plano de negócios coerente, Vivian Cross enfrentou uma crise que quase destruiu a empresa antes mesmo de ela começar.
Um ex-sócio tentou uma aquisição hostil por meio de uma série complexa de contratos fraudulentos. A batalha judicial que se seguiu teria levado a empresa iniciante à falência. Vivian, que tinha 23 anos na época, era brilhante, mas inexperiente, e viu seu sonho desmoronar em tempo real. Desesperada por alguém com conhecimento técnico e jurídico para resolver a confusão, ela procurou todas as pessoas que conhecia. Ethan Cole tinha 30 anos na época e trabalhava como consultor independente especializado em sistemas de segurança corporativa. Um conhecido em comum os apresentou. Durante 6 semanas, Ethan trabalhou sem parar, desmantelando a infraestrutura fraudulenta peça por peça, documentando todas as irregularidades e construindo um caso que acabou por salvar a empresa. Ele fez tudo isso sem alarde ou exigências, motivado apenas pelo desafio intelectual e pela convicção silenciosa de que a visão de Vivian merecia uma chance de sucesso. Quando tudo acabou, Vivian ficou tão grata e convencida de que devia tudo a ele que insistiu em pagar mais do que os honorários de consultoria. Ethan recusou o dinheiro. Recusou as opções de ações no sentido tradicional. Em vez disso, pediu algo que parecia quase absurdo na altura. Pediu uma cláusula de propriedade contingente enterrada nos documentos fundadores, que só seria ativada sob condições específicas que todos assumiam que nunca se materializariam. Vivian concordou porque a empresa era quase sem valor naquela altura e porque Ethan a tinha salvado. Ela nunca imaginou que a Meridian se tornaria o que se tornou, nem que Ethan se juntaria discretamente à empresa anos mais tarde, contente por trabalhar na obscuridade, enquanto a cláusula permanecia adormecida em arquivos que ninguém jamais revisava. As condições específicas envolviam uma série complexa de gatilhos relacionados a violações de governança corporativa. Nos últimos 3 anos, à medida que a Meridian crescia mais rápido do que seus controles internos podiam gerenciar, esses gatilhos foram ativados um por um. A cláusula foi ativada automaticamente. Ethan recebeu a notificação há 6 meses. Ele passou o tempo intermediário a verificar os documentos por 3 escritórios de advocacia independentes. Isso é impossível, disse Gerald, com a voz ligeiramente trêmula. Nós teríamos descoberto isso. Nossos advogados teriam sinalizado isso. A cláusula foi projetada para ser ignorada, explicou Ethan calmamente. Esse era o objetivo. Ajudei a conceber o vosso sistema de gestão de documentos quando entrei para a empresa. Sabia exatamente onde algo assim desapareceria. Vivian ergueu os olhos dos papéis com uma expressão indecifrável. Pela primeira vez em anos, ela enfrentava uma situação em que as suas ferramentas habituais eram inúteis. Não conseguia intimidar este homem para que ele recuasse. Não conseguia superá-lo com recursos ou conexões. A base jurídica da sua própria empresa acabara de revelar uma falha que ela havia esquecido que existia. "O que você quer?" perguntou ela. A pergunta pairou no ar. Todos os executivos se inclinaram para a frente esperando exigências de dinheiro, poder ou vingança, o tipo de coisa que acontece em dramas corporativos. Este era o momento em que o homem calado revelaria sua verdadeira natureza e exporia a ambição que se escondia por trás de 11 anos de invisibilidade calculada. "Quero ir para casa", disse Ethan. "Tenho que preparar o jantar." Desta vez, ninguém riu. A resposta era estranha e desorientadora demais para ser interpretada como uma piada. "Tenho uma participação controladora numa empresa que vale 47 mil milhões de dólares", disse Sandra Chen lentamente, como se estivesse a explicar algo a uma criança. "E quer ir para casa preparar o jantar?" Ethan acenou com a cabeça. "A minha filha está à minha espera." Vivian estudou-o com a intensidade que normalmente reservava para alvos de aquisição. Ela procurava o ângulo, a agenda oculta, a vantagem que ele estava a construir. Mas não encontrou nada além de um homem cansado que parecia genuinamente mais preocupado com o trânsito do que com o império que acabara de conquistar. "Você sabia disso há 6 meses", disse ela. "Poderia ter convocado uma coletiva de imprensa. Poderia ter enviado advogados. Poderia ter destruído tudo o que construí. Por que entrar numa reunião do conselho assim? Por que nos dizer isso na cara?" "Destruir coisas nunca foi o objetivo", respondeu Ethan. "Não fui eu que ativei esta cláusula. Foram os próprios problemas da empresa. Eu apenas fui a pessoa que percebeu." Pela primeira vez na memória de todos, Vivian Cross ficou sem palavras. Ela tinha construído toda a sua identidade em torno do controlo e de estar sempre 3 passos à frente.
Agora, estava sentada na sua própria sala de reuniões, diante de um homem que detinha poder sobre ela, mas parecia genuinamente desinteressado em usá-lo. Precisamos de conversar, disse ela finalmente em particular. A sala de conferências no 45º andar era menor do que a sala de reuniões principal e foi projetada para negociações delicadas, em vez de demonstrações cerimoniais de poder. Vivian dispensou a sua assistente, fechou a porta ela mesma e sentou-se em frente a Ethan numa mesa que acomodava 8 pessoas, mas tinha apenas duas. Sem advogados, disse ela. Sem testemunhas. Apenas diga-me do que se trata realmente. Ethan acomodou-se na cadeira com os movimentos cuidadosos de alguém cujo corpo estava lá acostumado a longas horas à secretária há anos. Quer um motivo que faça sentido para si, algo com que possa negociar. Lamento desapontá-la. Todos querem algo. Todos querem muitas coisas. A questão é o que estamos dispostos a sacrificar para as conseguir. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Há 14 anos, ajudei-te porque o problema era interessante e porque parecias alguém que valia a pena ajudar. Não esperava nada em troca. Insististe na cláusula. Aceitei-a porque recusar teria ferido o teu orgulho. A expressão de Vivian vacilou com algo que poderia ter sido reconhecimento. Ela era tão jovem e desesperada naquela época, convencida de que a gratidão exigia grandes gestos. Então, por que ativá-la agora? Por que se manifestar? Por que a empresa está a falir? Disse Ethan simplesmente. Os problemas de governança que desencadearam a cláusula não são tecnicidades jurídicas abstratas. São sintomas de uma cultura que deixou de prestar atenção ao que importa. Observei isso acontecer de dentro por 11 anos. Pessoas boas vão embora porque não são valorizadas. Decisões ruins são tomadas porque ninguém se sente seguro para discordar da liderança. Os mesmos problemas que quase a destruíram no início estão a reaparecer, só que desta vez estão vestidos com fatos mais elegantes. Vivian queria discutir, defender o império que tinha construído. Mas algo na voz de Ethan a impediu. Ele não a estava a atacar, não a estava a acusar, estava simplesmente a descrever o que tinha observado, com a precisão distanciada de alguém que passou a carreira a analisar sistemas. Podias ter enviado um memorando, disse ela, suavizando a voz. Enviei 12 ao longo de 3 anos. Eles desapareceram no mesmo sistema de gestão de documentos que eu projetei. A admissão atingiu Vivian com mais força do que ela esperava. Ela pensou nos inúmeros relatórios que passaram pela sua mesa, nos resumos filtrados preparados por assistentes que sabiam o que ela queria ouvir. Ela pensou no isolamento que vinha com o fato de ser a pessoa de quem todos tinham medo. A minha esposa foi diagnosticada com cancro há 4 anos, continuou Ethan, do tipo agressivo. Ela lutou por 18 meses. Durante esse tempo, aprendi algo importante. Nenhuma quantia de dinheiro, poder ou status importa quando se está a segurar a mão de alguém num quarto de hospital às 3 da manhã. Fiquei nesta empresa porque o trabalho era estável e o horário era previsível. Eu precisava estar lá para a minha filha. Eu precisava estar em casa para o jantar. Essa sempre foi a minha prioridade. E ainda é. Vivian ficou em silêncio por um longo momento. É claro que ela já tinha ouvido histórias como essa antes. Funcionários com parentes doentes, tragédias pessoais e vidas fora do escritório. Ela sempre as viu como conceitos abstratos a serem gerenciados, em vez de situações da vida real a serem compreendidas. "O que você quer que eu faça?" perguntou ela. E pela primeira vez, a pergunta foi genuína. O que deverias ter feito o tempo todo? Ouvir as pessoas que mantêm esta empresa a funcionar enquanto são tratadas como móveis, não apenas para mim especificamente. Corrigir os sistemas que recompensam a lealdade com invisibilidade. Construir algo que não exija medo para funcionar. Quanto à cláusula de propriedade, podemos estruturar algo que faça sentido. Não quero gerir uma empresa. Quero ir buscar a minha filha à escola, ajudá-la com os trabalhos de casa e ler livros com ela até ela adormecer. Essa é a minha vida. Foi isso que escolhi. Não pretendo trocá-la por uma vida melhor. A sinceridade na sua voz era desorientadora. Vivian passou toda a sua carreira rodeada de pessoas cujas ambições se expandiam para preencher todo o espaço disponível, sempre a querer mais. A satisfação de Ethan com uma vida pequena e tranquila parecia quase estranha para ela. Você poderia vender a sua participação.
disse ela com cuidado. Os lucros mudariam a sua vida. Riqueza geracional. A minha filha teria uma casa. Ela tem um pai que está presente. Ela tem uma escola que adora e amigos que conhece desde o jardim de infância. O que eu poderia comprar com bilhões que melhorasse alguma dessas coisas? Era uma pergunta tão simples, e Vivian percebeu que não tinha resposta. Nos dias seguintes à reunião da diretoria, a Revelation agiu com uma rapidez incomum. Vivian convocou uma sessão de emergência com toda a diretoria, menos Ethan, e apresentou a situação com uma transparência que surpreendeu todos que a conheciam. Agora havia advogados envolvidos, com vários escritórios analisando a cláusula de todos os ângulos. Mas a realidade fundamental era inegável. Ethan Cole detinha uma participação controladora legítima na Meridian Industries. A questão era o que fazer a respeito. Gerald Morrison pressionou por uma ação agressiva. Certamente havia motivos para contestar a validade de um documento com 14 anos. Certamente os anos de emprego de Ethan criaram conflitos de interesse que poderiam ser explorados. Certamente algo poderia ser feito para restaurar a ordem natural. Vivian ouviu os argumentos dele e, pela primeira vez em sua relação profissional, achou-os vazios. O instinto de Gerald era lutar, proteger e preservar o poder a qualquer custo. Era o mesmo instinto que a impulsionara durante uma década. Mas, sentada em frente a Ethan, naquela pequena sala de conferências, e ouvindo-o falar sobre quartos de hospital, trabalhos de casa e as coisas que importavam, a sua certeza começou a ruir. "Não vamos contestá-lo", anunciou ela, a sua voz cortando a última objeção de Gerald. "Vamos ouvir." A sala de reuniões ficou em silêncio. Sandra Chen ergueu os olhos das suas notas, com uma expressão de choque genuíno no rosto. Gerald abriu e fechou a boca sem emitir nenhum som. "As questões de governança que desencadearam esta cláusula são reais", continuou Vivian. "Passei a última semana a rever relatórios que deveriam ter chegado à minha secretária há anos. Queixas que foram enterradas e avisos que foram ignorados. Construímos uma máquina que era muito boa a ganhar dinheiro e muito má a reconhecer qualquer coisa que não quisesse ouvir. Isso acaba agora." O telemóvel de Ethan vibrou com uma mensagem de texto. Era da Lily. "Pizza ou tacos para o jantar?" Ele sorriu e respondeu: "A escolha é tua. Estou em casa em 20 minutos." As mudanças que se seguiram não foram dramáticas nem imediatas. Aconteceram gradualmente, através de mudanças nas políticas e na cultura que levariam meses para serem totalmente implementadas. Vivian estabeleceu novos canais para o feedback dos funcionários, contornando a gerência intermédia. Ela criou um conselho independente de revisão ética com autoridade real. Começou a realizar reuniões mensais em que qualquer funcionário podia fazer perguntas e receber respostas diretamente e em tempo real, em vez de respostas elaboradas por equipas de relações públicas. Os executivos que haviam rido na sala de reuniões observaram essas mudanças com vários graus de ansiedade. Alguns se adaptaram, reconhecendo que a maré havia mudado. Outros resistiram, convencidos de que era apenas uma fase passageira que terminaria assim que Vivian recuperasse o bom senso. Alguns atualizaram discretamente os seus currículos. Enquanto isso, Ethan manteve a sua posição na divisão de infraestrutura. Ele recusou todas as ofertas para participar de reuniões de liderança ou fazer parte de comitês, preferindo manter o seu poder acidental em vez de transformá-lo em influência intencional. A sua única condição era que lhe fosse permitido sair às 17h15 todos os dias. Vivian não só aceitou isso, como também começou a invejá-lo. Começaram a ter conversas privadas regulares, trocas informais que aconteciam quando se cruzavam nos corredores ou elevadores. Vivian deu por si a procurar a perspectiva dele sobre decisões que antes teria tomado unilateralmente. Não porque ele tivesse poder sobre ela, mas porque a sua maneira de ver as coisas iluminava pontos cegos que ela não tinha percebido que tinha. "Como é que sabes quando estás a fazer a escolha certa?" perguntou-lhe ela uma vez, de pé junto à janela do seu escritório, enquanto as luzes da cidade cintilavam lá embaixo. "Não sabes", respondeu Ethan. "Fazes a escolha com a qual consegues viver e depois vives com ela. O resto é apenas esperar." Não era sabedoria no sentido tradicional. Não era estratégia. Mas era uma verdade que o MBA e os anos de experiência executiva de Vivian nunca lhe tinham ensinado.
Na noite em que se dirigiu a toda a empresa sobre a situação da propriedade, Vivian fez algo sem precedentes. Admitiu que tinha estado errada, não especificamente sobre Ethan, mas sobre a cultura que tinha permitido que se desenvolvesse. Uma cultura que tratava as pessoas como recursos em vez de parceiros. Uma cultura que recompensava o desempenho, ignorando a humanidade. Essa cultura afastou talentos, enterrou problemas e construiu barreiras entre a liderança e todos os outros. Não consegui ver alguém que estava à minha frente há 11 anos, disse ela aos funcionários reunidos, com a voz firme, mas despojada da sua armadura habitual. Não consegui abordar as preocupações levantadas através dos canais adequados. Não consegui criar um ambiente em que as pessoas se sentissem seguras para me dizer o que eu precisava de ouvir, em vez do que eu queria ouvir. Essas falhas são minhas e estou empenhada em corrigi-las. Os aplausos que se seguiram foram hesitantes no início, incertos, como se os funcionários suspeitassem de uma armadilha. No entanto, Vivian não seguiu o pedido de desculpas com uma volta ao normal. Ela não aproveitou o momento para lançar uma nova iniciativa ou reformular a imagem da empresa. Simplesmente reconheceu o que tinha corrido mal e prometeu fazer melhor. Ethan observava do fundo da sala, perto da saída, já calculando quanto tempo levaria para chegar a casa. Lily tinha um projeto de ciências para entregar na sexta-feira, e eles precisavam de terminar o modelo do vulcão naquela noite. No entanto, algo o fez parar e ficar para ouvir todo o discurso de Vivian. Talvez tenha sido a percepção de que quando realmente acontecia, valia a pena testemunhar a mudança. Depois, vários colegas se aproximaram dele com perguntas que ele não sabia como responder. Como era ser dono da empresa? O que planeava fazer com o seu poder? Tudo isso fazia parte de um plano elaborado de longo prazo? Ele desviou as perguntas com a mesma paciência que usara com Lily, quando ela fizera perguntas sobre coisas que eram complicadas demais para responder de forma simples. A reestruturação formal da propriedade levou 3 meses para ser finalizada. Ethan manteve uma participação significativa, mas transferiu o controle operacional de volta para a equipa de liderança existente por meio de uma estrutura fiduciária que satisfazia os requisitos legais e seu desejo pessoal de permanecer fora do negócio. Ele negociou certas proteções para o bem-estar dos funcionários nos estatutos da empresa, mudanças que permaneceriam independentemente de quem liderasse a Meridian no futuro. Em seguida, ele voltou para sua mesa na divisão de infraestrutura e retomou sua rotina normal. A reunião do conselho que anunciou oficialmente essas mudanças foi a última aparição de Ethan na suíte executiva. Depois de assinar os documentos necessários e apertar a mão daqueles que antes o consideravam um mero acessório, ele caminhou até o elevador sem olhar para trás. Vivian alcançou antes que as portas se fechassem. Nunca lhe agradeci, disse ela. Não apenas por aquilo que fez naquela época, mas por salvar a empresa quando ela não era nada. Por me dar a chance de ver no que me tornei. Ethan sorriu. Era o mesmo sorriso tranquilo que ele dava a Lily quando ela lhe mostrava um desenho do qual se orgulhava. Você fez a parte difícil. Ver é apenas o começo. Mudar é o que importa. Você vai pelo menos ficar para a recepção. O conselho quer reconhecer tudo adequadamente. Agradeço a oferta, mas infelizmente tenho um compromisso. Vivian assentiu, tendo compreendido o que antes não entendia. O jantar que importa. O jantar que importa, confirmou ele. As portas do elevador abriram-se para o átrio. Ethan saiu para o piso de mármore do átrio, passou pela mesa de segurança, onde os guardas finalmente tinham aprendido o seu nome, e atravessou as portas giratórias para o ar noturno de uma cidade que não fazia ideia do que tinha acabado de acontecer no 47º andar. O seu carro estava onde ele sempre o estacionava, terceiro nível da garagem, no mesmo lugar há 11 anos. Ele dirigiu por um trânsito mais leve do que o esperado, fez um bom tempo na rota que atravessava a cidade e entrou na garagem assim que as luzes da rua se acenderam. Lily o encontrou na porta com a mochila na mão, junto com o último livro que havia pegado na biblioteca. Ela sorriu para ele, e aquele sorriso fez com que todas as concessões que ele havia feito valessem a pena. Estás em casa, disse ela, como se alguma vez houvesse dúvida. Estou em casa. Eles prepararam o jantar juntos. Macarrão com o molho vermelho que ela aprendera a amar quando a mãe lhe ensinava a cozinhar.
Trabalharam no modelo do vulcão, colocando camadas de papel machê e misturando a solução de bicarbonato de sódio que criaria a erupção para a apresentação de sexta-feira. Leram juntos no sofá um capítulo sobre uma menina que descobriu um mundo secreto atrás do jardim da avó, até que os olhos de Lily ficaram pesados e a cabeça dela encontrou seu lugar familiar no ombro dele. Ethan levou-a para a cama, arrumou os 3 bichinhos de pelúcia na sua formação habitual e beijou a testa dela no escuro. Papá, murmurou ela, já meio adormecida. Sim, a tua reunião de hoje foi importante. Ele pensou na sala de reuniões, nos milhares de milhões e na expressão de Vivian Cross quando o seu império desmoronou. Não tão importante quanto isto, respondeu ele. Ela adormeceu antes que ele terminasse a frase. Vivian ficou até tarde no escritório naquela noite, como tinha feito na maioria das noites da última década. Em vez de rever relatórios ou preparar-se para os desafios do dia seguinte, porém, ela ficou na janela do seu escritório na cobertura e olhou para a cidade que outrora parecia sua conquista. As luzes abaixo representavam milhões de vidas que ela nunca tinha considerado. Famílias a jantar juntas, pais a ajudar nos trabalhos de casa, pessoas a escolher pequenos momentos tranquilos em vez de grandes ambições. Ela sempre desprezara esse tipo de existência, acreditando que se contentar com menos era uma falha de visão ou coragem. Agora, porém, ela se perguntou se não estivera a avaliar as coisas erradas. O seu telemóvel vibrou com mensagens de membros do conselho, jornalistas e investidores, todos querendo discutir o anúncio da propriedade e exigindo atenção que ela não se sentia mais obrigada a dar. Ela silenciou as notificações e continuou a olhar para as luzes. Em algum lugar lá fora, Ethan Cole estava a colocar a filha na cama, terminando um livro sobre jardins secretos e voltando a uma vida que sempre fora completa sem ela. Ele detinha o poder sobre tudo o que ela havia construído, mas escolheu se afastar porque passar tempo com a filha de 10 anos era mais importante. Vivian não sabia se invejava, admirava ou simplesmente não conseguia entendê-lo. Talvez as 3 coisas. Mas sabia com uma certeza surpreendente que algo nela tinha mudado para sempre. Ela nunca seria a pessoa que Ethan era. Ela tinha feito escolhas diferentes, sacrificado coisas diferentes e construído a sua identidade em torno de conquistas que exigiam esforço constante para serem mantidas. No entanto, ela poderia ser melhor do que tinha sido antes. Ela poderia ouvir mais e ditar menos. Ela poderia lembrar-se de que as pessoas que trabalhavam para ela eram pessoas, não recursos. Ela poderia criar um ambiente que não dependesse do medo. Não seria fácil, não viria naturalmente, mas era uma escolha com a qual ela poderia viver. As luzes da cidade continuavam a piscar lá embaixo, indiferentes à mulher que as observava. De manhã, haveria mais reuniões, mais decisões e mais batalhas para travar. Mas, naquela noite, pela primeira vez desde que se lembrava, Vivian Cross simplesmente ficou parada. Na sua pequena casa suburbana, Ethan Cole terminou de lavar a louça, verificou se as portas estavam trancadas e acomodou-se na poltrona onde outrora se sentara com a sua esposa, assistindo a programas de TV que não lhes interessavam particularmente, apenas aproveitando a companhia um do outro no final de mais um dia comum. A poltrona era grande demais para uma pessoa. Sempre fora grande demais, mas ele a mantivera porque livrar-se dela era como livrar-se da vida que ela representava. Pensou na sala de reuniões, nas risadas que se transformaram em silêncio e no rosto de Vivian, quando ela percebeu que seu império havia sido construído sobre uma base que ela havia esquecido. Pensou nos bilhões que havia cedido, no poder que havia detido e abandonado e no futuro que poderia ter construído se quisesse. Nada disso o incomodava. A escolha havia sido óbvia desde o momento em que Lily nasceu. Ele compreendeu desde o início que a paternidade não era um papel que se desempenhava, mas uma vida que se vivia todos os dias em pequenos momentos que se acumulavam em algo maior do que qualquer conquista. Ele nunca quis ter uma empresa. Ele queria estar presente quando a sua filha lhe mostrasse os seus projetos de arte. Ele queria estar em casa para o jantar. Ele queria ler livros no sofá até ela adormecer, depois levá-la para a cama e beijar a sua testa no escuro. Isso não eram compromissos, não eram falhas de ambição. Eram as coisas que importavam, as coisas que permaneceriam quando tudo o resto desaparecesse. Amanhã, ele voltaria ao trabalho. Sentaria-se à sua secretária na divisão de infraestruturas,
resolvendo problemas que não seriam agradecidos. Sairia às 17h15, iria buscar a Lily à escola, perguntaria-lhe como tinha sido o dia, faria o jantar e repetiria o ciclo. A rotina que antes parecia um recuo do mundo, agora parecia exatamente a vida que ele havia escolhido. Lá fora, a noite estava tranquila. Lá dentro, um pai sentava-se sozinho com os seus pensamentos, grato por tudo o que tinha e contente com o que havia abdicado. Não porque não compreendesse o que o poder podia comprar, mas porque compreendia o que ele não podia. Essa compreensão, forjada através da dor, do amor e da prática diária de estar presente, valia mais do que qualquer assinatura em qualquer documento, em qualquer sala de reuniões. O modelo do vulcão estava a secar na bancada da cozinha, pronto para a apresentação de sexta-feira. 3 peluches guardavam uma menina adormecida no quarto ao fundo do corredor. A casa prendia a respiração na escuridão comum de uma noite comum. Esta era a vida que Ethan Cole tinha escolhido, e ele a escolheria novamente amanhã, e no dia seguinte e todos os dias, até chegar o momento em que não fosse mais necessário escolher. Algumas vitórias não exigem público, algum poder não precisa ser usado. Alguns homens encontram seu propósito não nas alturas que escalam, mas no chão em que pisam.